Muito bem, meus amigos, vamos então para o estudo do nosso Livro dos Espíritos, parte segunda, Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Nós estamos no capítulo número 6 da Vida Espírita e nós vamos aqui para o item Escolha das Provas, a partir da questão 258. Bom dia, Marli. Esse é um tema bem interessante da gente estudar, não apenas pelo conteúdo, mas estudando mesmo, até mesmo aqui o trabalho que Kardec desenvolveu. A gente vê que a forma como Kardec elabora as respostas, as perguntas, e a forma como os espíritos respondem, elas são longas, diferentemente de perguntas objetivas, né? O que é tal coisa? Por que tal coisa e tal? E aqui a gente vê que as perguntas são longas, exatamente porque o tema exige uma elaboração de uma pergunta mais profunda e os espíritos respondem também com maior profundidade. Exatamente porque dentro das questões filosóficas, e especialmente naquilo que diz respeito, né, à nossa própria existência aqui no mundo físico, essas questões aí precisam de uma atenção maior, de uma visão mais profunda do tema, né? E nós vamos, claro, trabalhar aqui com o Miramês, para nos ajudar aqui na ilustração das questões para a nossa melhor compreensão. Então vamos lá, escolha das provas. Inicialmente, só para a gente poder ilustrar, a gente lembra Divaldo, né? Ele tem um comentário bastante interessante a respeito desse tema, quando ele diz para nós assim que toda expiação é uma prova. Aliás, na verdade, Kardec, né, e Divaldo fez um comentário sobre isso. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Né? Por quê? Porque quando se trata de expiação, que é na verdade ali a experiência que todos nós vivenciamos a título de resgate de equívocos, de erros do passado, se torna para nós uma prova de caráter, uma prova de determinação, uma prova que nos auxilia na nossa evolução, no trabalho de crescimento. Mas nem toda prova é uma expiação, porque todos os espíritos em processo evolutivo, desde aqueles mais iniciantes, mais primitivos, até aqueles mais evoluídos, que ainda estão em processo de evolução, eles também se submetem a provas. Provas que dizem respeito, né, às suas fragilidades morais, embora já tenham valores bem desenvolvidos, ainda não alcançaram a perfeição. E para alcançar essa perfeição, nada melhor do que a prática. E a prática naturalmente se dá dentro do contexto de fragilidade que ele tem. Então, se ele precisa se desenvolver, por exemplo, um sentido, um aspecto da caridade, naturalmente ele vai escolher provas em que a caridade será exigida dele, especialmente dentro daquele ponto em que ele tem maior dificuldade de exercer a caridade. Pode parecer algo bastante estranho, né? Então a gente vê, por exemplo, que para nós é muito mais fácil fazer caridade, por exemplo, com determinados tipos de pessoas. Então, às vezes, você tem, por exemplo, aqui em São Paulo, eu já falei, por exemplo, 5 vezes, né? Aqui em São Paulo nós temos a Cracolândia. A Cracolândia, que a gente já conversou várias vezes sobre ela, tem ali, né, dependentes químicos, muitas vezes criminosos, que são traficantes, que são aqueles que satisfazem, alimentam seus vícios através da prática do crime, de roubos, de sequestros e tudo mais. E ali então, fazer a caridade num ambiente como esse acaba sendo muito difícil para a grande maioria das pessoas. Então, lidar com dependentes químicos, sejam eles com drogas, sejam eles com álcool, dentro de outros contextos também nós vamos encontrar pessoas, grupos que apresentam necessidades, mas que para nós acaba sendo muito difícil
por causa dos sentimentos gerados na relação com esses tipos de grupos, com essas pessoas. Então nós vemos que quando a gente fala em caridade, pode parecer algo simples, amplo e que ultrapassa qualquer barreiras, mas não é bem assim. Porque cada pessoa tem ali, né, uma forma de lidar com os sentimentos gerados na prática da caridade, assim como acontece com várias outras situações do nosso dia a dia. Por isso, então, todos os espíritos que estão em processo de evolução, né, pois é, Angelina, mas para outras pessoas tem uma dificuldade muito grande de ter contato com esse grupo. Não apenas com o grupo em si, mas com o ambiente da dependência química. Prefere trabalhar, por exemplo, eu prefiro trabalhar em caridade com crianças. Outro prefere trabalhar com outros grupos. Então, assim, cada indivíduo vai ter ali um tipo de sentimento e muitas vezes esse sentimento só vai ser percebido quando nós estamos em contato com um tipo de trabalho. Porque às vezes à distância nós temos uma impressão, em contato nós temos outra impressão, né? Então, por isso, as provas que nós escolhemos não significa necessariamente que eu tenha alguma relação direta, né? Não conheço, Dudu. J. de Mello. Não entendi o seu comentário. Me explica melhor, por gentileza. Então, nós vemos que não necessariamente estar envolvido nesse contexto da dependência química, mas com a prática da caridade em si, que é algo que eu preciso exercitar. Então nós vemos que nesse caso não é uma expiação, né? Eu não sei exatamente quem são as pessoas que lidam com esses grupos, né? Não me lembro não lembro. Mas de qualquer forma, né, tá aí então, de repente é o nome dele mesmo. Então nós temos vários outros nomes, né, vários outras pessoas que trabalham junto com esses grupos, né? Então, de qualquer forma, bom dia, abraço. De qualquer forma, então, quando nós falamos em provas, é sempre importante fazer essa diferenciação, né? Que toda expiação acaba sendo uma prova de caráter, porque você vai trabalhar no resgate das suas faltas anteriores e você pode falhar. Como nós temos acompanhado, né, pelos livros que nós temos estudado, bom dia, embaixador, pelos livros que nós... Tem o Júlio Lancelotti, Padre Júlio Lancelotti. Não sei se é esse que você quis dizer, Dudu. Que ele trabalha com moradores de rua e tudo mais, né? Isso mesmo, né? Tá certo. Então, para você ver, né? Lidar com esse público não é para qualquer um. Tem no caso das mães, tem no caso de crianças. Tem ali uma série de trabalhos, né? Então, ali a gente só trouxe esse exemplo da caridade para perceber que existe toda essa diversidade nos tipos de provas que nós vamos vivenciar. E aqui no caso eu estou falando de caridade para esses espíritos mais elevados, que estão em processo de desenvolvimento num nível mais alto, né? Só a título de ilustração inicial. Mas as provas são ali uma infinidade. Assim como também nós temos ali a infinidade dos espíritos, e cada um com a sua personalidade, cada um com o seu caráter, cada um com o seu grau evolutivo, cada um com as suas necessidades, né? Então, por isso, a expiação é uma prova que a gente pode falhar. Porque não significa que eu vou viver aquela expiação e é a certeza do sucesso garantido. Não. Eu vou ter que perseverar nas minhas determinações, nos meus valores, na minha determinação nos meus valores, para que eu possa conquistar o sucesso. Agora, algumas provas não são de expiação, são apenas para o espírito se fortalecer, se desenvolver, evoluir. Então, a gente faz essa diferença entre os dois. Mas vamos em frente, então. 258, pergunta Kardec. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? A resposta, então, primeiro, quando num plano espiritual, naquele momento em que o espírito já apresenta ali condições de elaborar uma nova existência, de participar desse processo, de traçar ali a sua trajetória terrena, ele tem consciência de tudo aquilo que vai acontecer na sua vida? Então a resposta é,
ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Aí eu me lembro de uma orientação que dizia que existem 2 níveis de livre-arbítrio. Então existe o livre-arbítrio em que o espírito participa da escolha das experiências que ele vai vivenciar durante a sua vida terrena. Esse é o primeiro nível de livre-arbítrio que ele exerce na escolha das suas provas. A partir do momento em que elas são definidas e determinadas, o espírito então reencarna e ele entra num segundo nível de livre-arbítrio, que aí então ele vai escolher como ele vai viver essas provas. E essa segunda é a mais difícil, porque ali em cima você faz o planejamento, aqui embaixo você faz a execução. Então, lá em cima, na escolha das provas, o espírito, então, ele vai tomar as decisões, ele vai ser auxiliado, orientado pelos mentores que participam desse processo junto com ele. E aí, então, no momento em que ele reencarna, vem toda aquela parte do esquecimento do passado. Naquele momento em que ele sofre a influência do meio, sofre a influência das pessoas, ele é colocado ali, né, ele mesmo tem que tomar as decisões, embora lembremos sempre, né, que todos nós somos inspirados, orientados pelos caminhos que nós devemos seguir. Mas é o espírito que tem ali a decisão final para aquilo que ele precisa vivenciar. E é aí que é claro que é nesse segundo nível que nós vamos encontrar ali a maioria das quedas que infelizmente acontecem, né, ou as quedas que acontecem de um modo geral. Dudu colocou, muitos ainda ligam a expiação com alguém deficiente, quando não é nada disso, pelo contrário. A expiação acontece nas mais variadas situações, no âmbito social, no âmbito afetivo, na parte física, na parte financeira, nas mais variadas áreas de existência de cada um de nós. Dudu colocou, né, o duro é quando tem que vir numa compulsória, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né, Brás? Porque é realmente ali o espírito rebelde ainda, né, o que traz ali as suas dificuldades. Então, por isso, nós escolhemos do plano espiritual as provas que nós vamos passar, porque nisso consiste o nosso livre-arbítrio. E aqui, inicialmente, quando os espíritos colocam um tema como colocam uma resposta como essa, naturalmente que é uma resposta genérica, porque ele fala do livre-arbítrio. Porque quando nós vamos detalhar um pouco mais, nós vamos ali observar qual é o nível em que o espírito se encontra, o seu nível evolutivo em que ele se encontra, para tomar ali as suas decisões. Se ele tem condições plenas de fazer uso do seu livre-arbítrio, se ele se encontra ali em pleno equilíbrio para poder tomar essas decisões. Mas, de qualquer forma, é no plano espiritual que essas decisões são tomadas. A resposta, então, 258A. Não é Deus, então, que lhe impõe as atribulações da vida como castigo? Ou seja, né, Deus castiga, Deus te pôs nessa condição para você ser castigado. Então, Kardec, então, faz essa pergunta e os espíritos trazem, então, o esclarecimento para nós agora. Bom dia, Andréa. – 258A. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham, assim, o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre se distingua o que é obra da vontade de Deus do que o é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu.
né? Então aqui a gente vai encontrar diversas circunstâncias que envolvem aqui a nossa existência. Então, o nível de escolha no plano espiritual, depois as escolhas que nós fazemos no mundo físico, as leis de Deus que permitem que nós façamos essas escolhas, e ali nós vamos encontrar, quando se fala no uso do livre-arbítrio, nós vamos encontrar o espírito que apresenta boa disposição para a aceitação e cumprimento dessas provas. Nós vamos encontrar aquele espírito vacilante, que muitas vezes ele acaba sendo muito mais convencido do que ele mesmo toma as decisões. E nós temos aqueles espíritos que são os rebeldes, que se recusam a tomar essas decisões ou aceitar essas provas. E aí então nós vamos encontrar, primeiro, né, que as coisas acontecem no tempo de Deus e Ele tem toda a paciência para que as coisas aconteçam. Só que quanto mais nós retardamos, nós recusamos essa proposta de evolução, mais duradouros são os nossos sofrimentos. Então, nessa questão, a gente vai aqui para Miramês, que ele vai trazer para nós uma ilustração interessante, quando ele diz assim para nós: escolha das provas. Então ele diz assim, vou preparar aqui: a razão nos convida a apreciar com profundidade esse assunto de escolha das provas, quando o espírito está na erraticidade. Temos o livre-arbítrio em uma escala progressiva e até certo ponto, porque Deus é quem comanda tudo dentro de sua autoridade total. O espírito pode escolher as provas que haverá de enfrentar na Terra, mas quando passa dos limites, quando a sua usura, o seu orgulho falam mais alto do que as suas necessidades de se educar, a mão de Deus intervém, dando-lhe o que pode suportar e o que lhe serve de aprendizado. É, pois, engenhosa essa escolha. Nem sempre a alma pode escolher o que quer, porque por vezes não sabe optar pelo que realmente lhe convém. Então aqui já começa a orientação, né, que Miramês apresenta para nós, mostrando exatamente isso, né, que não é simplesmente nós termos a liberdade de escolher. Tudo é medido de acordo com as condições que nós apresentamos. Condição de evolução no sentido de termos consciência das nossas necessidades, termos ali a consciência dos erros e das fraquezas que nós apresentamos, saber exatamente de que forma que essas fraquezas e esses erros podem ser corrigidos e podem ser transformados, né? Qual o impacto que isso vai trazer para a vida dessa pessoa e para a vida daqueles que estão próximos. Quer dizer, tudo isso acaba sendo, eles são variáveis que vão sendo trabalhadas nessa grande equação que nós ainda não temos o entendimento pleno de como isso acontece, de que forma que o mapa reencarnatório é elaborado no plano espiritual, e mais uma vez a gente vai lembrar sempre que esse é um trabalho muito subjetivo, que às vezes envolve um indivíduo e às vezes envolve um grupo de indivíduos. Como, por exemplo, dentro de uma família em que o espírito vai passar determinadas necessidades, né, que a gente falou, por exemplo, sobre o caso dos dependentes químicos aqui em São Paulo. Imaginemos então o espírito que traz do seu passado esses vícios, essas tendências, essas fraquezas. Esse vício foi alimentado pelo fato de estar ali dentro de um contexto familiar que o levou a essa... que o pressionou a seguir por esse caminho. No planejamento reencarnatório, não é apenas um planejamento reencarnatório individual, mas vai ser um planejamento coletivo. E ali nós teremos, por exemplo, imaginemos num contexto de uma realidade que acontece hoje, um jovem que é dependente químico. Desse jovem nós temos ali a família toda comprometida. Os pais que têm ali as dificuldades que serão enfrentadas com essa prova desse espírito. Então nós vemos que o mapa que é desenhado é aquele mapa que tem ali diversas conexões com experiências de outros indivíduos também.
no caso de um crime, por exemplo, que nós encontramos, no caso de uma doença que altera a dinâmica de uma família. Então olha só a ideia que a gente tem. Não sou eu que tomo decisão, somos nós que tomamos decisões. E cada um ali vai vivenciar determinada experiência de acordo com as suas condições e de acordo também com aquilo que a própria família, o próprio grupo vai vivenciar. Às vezes não é família, às vezes é um grupo dentro de uma pequena sociedade, dentro de uma coletividade em que todos ali estão envolvidos naquela mesma experiência. Enfim, a gente vai encontrando ali, observando toda a complexidade que é esse processo de escolha das provas e de programação reencarnatória. Dudu colocou, né, fica imaginando como deve ser difícil essa escolha de provas pelo espírito, né? Até porque também, a dificuldade maior, entendo eu, se dá exatamente pelo medo do fracasso. Porque, sabendo do erro que foi praticado, e o espírito vai tomar uma decisão de enfrentar aquele mesmo contexto, o seu grande temor é exatamente não conseguir cumprir. E voltar ao sofrimento, voltar ali a adquirir novos débitos que devem ser cumpridos. Então, sem dúvida, eu acho que essa é a parte mais difícil. O Brás colocou, né? Eu, por exemplo, vou escolher. Tá certo, né? Próximo item. Então, seguindo aqui para nós, continua. No caso de espíritos envolvidos nas paixões inferiores, que se encontram na inconsciência do que devem escolher, certamente que esses não podem programar as suas provas, assim como a criança, o velho esclerosado ou o retardado mental não podem sair para as ruas a hora que desejarem. Para esse trabalho de escolha e assistência aos reencarnantes, Deus colocou falanges e mais falanges de anjos benfeitores, conscientes de seus deveres ante os necessitados. Nunca se pode generalizar esses casos de escolhas. Elas são variadas de acordo com o reencarnante e muitos espíritos, já com categoria espiritual elevada, pedem conselhos aos espíritos que os guiam nas escolhas de suas provas sobre a família e o meio social em que deverão reencarnar. São almas que desejam acertar e não querem negligenciar nas diretrizes do bem e da verdade, e ainda pedem aos seus mentores espirituais para avisar-lhes sobre os perigos no momento em que estiverem à beira do abismo. São espíritos com a maturidade, que os assemelha à lavoura cuja colheita se aproxima. E que Deus nos abençoe e que existam muitos deles na Terra. Mas quando o espírito tem a liberdade de escolher suas provas e avança para certas dificuldades que pesam nos seus ombros, e Deus o permite, ele, o Senhor, é misericordioso e oferta muitos recursos para que a alma aproveite as lições. Nada é perdido em lugar algum do universo, porque a sabedoria divina tudo vê, e suas mãos sempre abençoam, convertendo o mal em bem, o ódio em amor, a violência em paz, a amizade em perdão. Mesmo que o espírito se desvie da estrada nobre que desejou seguir, ele acumula experiências e torna a voltar, revestindo-se de novo corpo, com mais facilidade de acertar. Podemos ponderar sobre nossos feitos na Terra e as decisões que tomamos no decorrer de nossa existência. Temos o livre-arbítrio de escolher. No entanto, muitas escolhas não acontecem, porque o Senhor não achou conveniente ao nosso tamanho evolutivo. Isso sucede todos os dias. Basta observarmos os acontecimentos na sutileza da vida. Situações há em que determinada pessoa escolhe, por exemplo, dirigir um país e quase toda a nação assim o deseja. Entretanto, Deus não permite que assim aconteça. Assim também se passa no mundo dos espíritos. Quem pode escolher, escolhe as provas. Quem não pode, elas são impostas. E outros pedem conselhos aos benfeitores maiores sobre o que é melhor para eles. Enfim, tudo é escola
tudo são lições, porque nada se perde na casa de Deus. A sua vontade é sempre soberana. Então bacana aqui, bom dia, dona Miriam. Então bacana a gente ver aqui o que Miramês traz, é exatamente dar essa esmiuçada, essa, vamos colocar assim, humanizada nesses ensinamentos, né? Humanizada no sentido de trazer isso para a nossa realidade. Sair do campo filosófico e vermos aqui a parte prática da história, né? Então, dessa lição. Então aqui Miramês trazendo para nós essa primeira orientação. Na questão 259, Kardec pergunta, vejam aqui o tamanho das perguntas e vejam aqui também o tamanho das respostas, como eu comentei no início. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Quer dizer, escolhemos as provas que nós temos que passar. Quer dizer que cada situação que nós vivemos na nossa vida é resultado dessa escolha? Como se fosse, por exemplo, um programa de computador. Nós elaboramos ali todo o script daquele programa e depois o computador simplesmente executa, é assim que funciona? E é aquilo que nós conversamos, né, que nós temos o primeiro livre-arbítrio, que é na elaboração do nosso planejamento reencarnatório, lembrando que esse planejamento nós participamos de forma relativa, de acordo com a nossa evolução, e lembrando que não é uma escolha simplesmente, é um processo. E esse processo, o espírito então vai observando gradativamente as suas condições, as suas necessidades, quem são aqueles que vão com ele acompanhá-lo durante o exercício dessas provas, o contexto em que ele vai reencarnar, as pessoas, etc, etc. Então é um processo. E a gente tem ali, né, aqueles espíritos que, pode ser, a gente fica acompanhando aquilo que André Luiz, aquilo que Filomeno de Miranda apresenta para nós ali nas suas histórias, nos seus relatos, e a gente vê que alguns espíritos rapidamente são ali orientados para uma nova reencarnação. Outros, entretanto, vão ali elaborando gradualmente de acordo com ali as suas condições. Então, na primeira fase, nós tomamos as decisões com auxílio dos espíritos na elaboração de nossas provas. Nessa segunda fase da execução, nós estamos encarnados e tomamos as decisões. Então, se nós temos essa segunda fase, que é essa fase de decisões, significa que nós podemos ali iniciar caminhos diferentes de todos aqueles, pois estamos ainda, infelizmente, na fase inicial ainda. Então, durante o nosso livre-arbítrio, nós podemos criar situações que não estavam programadas, nós podemos fugir de situações que foram programadas. Então, quer dizer, é isso que o livre-arbítrio nos propõe aqui agora no nosso mundo. Por isso, então, foi colocado para nós todas as tribulações que experimentamos na vida. Nós as previmos e buscamos. O caso, por exemplo, bem simples. É um casal que se propõe a estar junto num casamento, por exemplo, num casamento de resgate, que vai trazer ali as suas dificuldades, os seus desafios, e aí o casal no meio do caminho se propõe a separação. Quer dizer, então, que estava programado o casamento e estava programada a separação? Que é o que nós imaginamos? E a resposta é não, porque, na verdade, as decisões que o casal vai tomar durante a vivência nessa relação matrimonial vai depender exatamente ali da vontade que cada um vai apresentando. Então, o casamento pode estar programado. Porque, como nós comentamos, muitas vezes eu faço uma programação para uma determinada experiência e eu tomo outra decisão. Quantos casamentos são feitos na atualidade baseados nos interesses, baseados na sensualidade, sem qualquer tipo de proposta evolutiva ou necessidade que as duas pessoas têm? Então hoje nós estamos vivendo situações em que nós criamos tribulações pelo mau uso do nosso livre-arbítrio que não estavam programadas. Então, respondem os espíritos para nós. Todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações.
as particularidades ocorrem por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade, ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignora, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma teira te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Então aqui a gente tem esse esclarecimento tão longo, né, como eu falei para vocês, uma resposta bem ampla que os espíritos dão a respeito dessas particularidades. E aqui, para nossa ilustração, Miramês traz exatamente como título desse texto que ele nos propõe, exatamente particularidades. Deixa eu fazer um ajuste aqui rapidinho. Pronto. Então vamos lá, particularidades. Quando escolhemos no mundo espiritual certos tipos de provas, escapa-nos o conhecimento das particularidades que possam ocorrer. Somente Deus sabe tudo e concede a nós o que pedimos, desde que nos sirva de lições valiosas. Fica a critério da nossa liberdade a solução dos problemas que deverão surgir em meio às provas escolhidas. Então aqui é interessante ele colocar que, fazendo uma conexão com a orientação que os espíritos deram, quando, por exemplo, reencarnar entre malfeitores, ou seja, eu vou reencarnar no meio onde eu vou ter contato com pessoas de mau caráter, pessoas que vivem na delinquência, vivem ali em comportamentos que muitas vezes são até criminosos. Eu estando nesse meio, certamente eu vou estar envolvido, muitas vezes, por essas vibrações, por essas influências que vão acontecendo. Então eu reencarno naquele meio, da mesma forma que pessoas tomam decisões, eu posso ser influenciado por elas, essas decisões sendo equivocadas, eu acabo embarcando junto. Eu me recordo de uma pessoa que eu conheci durante a minha adolescência, era uma pessoa que eu gostava muito, um amigo, um vizinho, e via nele ali, né, ele era mais velho que eu, e via nele assim, falei, poxa, ele é um exemplo, né, uma pessoa super bacana, ele praticava esporte, um esporte que eu gostava muito, e eu acompanhava nisso, falava, poxa vida, eu gostaria muito de praticar isso também. E aí, certa vez, aconteceu dele sair com um grupo de amigos, colegas, na verdade, e esses colegas, no meio de uma dessas saídas, tomaram uma decisão de abordar um casal, no meio do caminho onde eles se encontravam, e assaltaram esse casal, e esse vizinho estava junto. E é claro, pela índole que ele tinha, era algo impensado. Mas no meio daquela influência, daquele oba-oba que acontecia naquela madrugada, que era a noite, que eles estavam ali de madrugada, né, que eles estavam saindo de uma balada, alguma coisa assim, eles acabaram então assaltando esse casal. E eles foram presos. E esse vizinho então, que era aquele modelo que eu achava, passou 2 anos preso. Ou seja, a vida dele, que aparentemente era uma pessoa que trabalhava, era uma pessoa que tinha ali essa índole, uma mãe muito simples, a mãe dele era uma senhora que era uma faxineira, e ela era uma pessoa também muito reta na forma como ela educava o filho, né, os filhos, né, embora ele fosse ali a referência, ele acabou depois se envolvendo numa situação como essa e foi preso, passando 2 anos numa penitenciária.
Então a gente vê assim, olha só, aquela pessoa que estava naquele caminho, tudo dando certo, tudo estava programado para dar certo, e de repente acontece aquele momento de tomar a decisão. E no momento em que a decisão é tomada de uma forma errada, ele acaba tendo uma virada na vida dele. Depois eu não sei exatamente qual foi o destino que ele acabou tomando, mas certamente ele entrou como uma pessoa naquela penitenciária e sem dúvida nenhuma saiu como outra pessoa. Que era alguém que você já não olhava mais da mesma forma. Primeiro pela própria decepção, né? E na verdade só se desilude quem se ilude, né? Mas pela própria decepção que a gente acaba tendo, né? De ver aquela pessoa que era a princípio aquele modelo e de repente você perceber que na verdade era alguém ali que sucumbiu diante de uma experiência que deveria vivenciar, já que ele estava envolvido naquele meio, e acabou por causa de uma decisão errada, comprometendo ali toda a sua trajetória. Era uma prova que ele deveria passar ou foi uma circunstância que ele criou? A prisão estava programada para ele naquele momento ou foi uma consequência daquela escolha equivocada? Então aí, claro que a gente não vai saber de nada disso, né? Mas certamente ali aquele caminho inicial que parecia ser um caminho que estava destinado, pelo menos a um sucesso moral, pode ser uma vida de lutas, uma vida humilde, uma vida de muito trabalho e tudo mais, tal, de repente muda e ali a sua ficha moral acaba sendo manchada por causa do mau uso do livre-arbítrio. Né? Então olha só que situação, né? E várias vezes, né, assim, nós saímos, íamos, por exemplo, na época que tinha aqueles bailinhos e tudo mais, então nós íamos também ali, conhecer o pessoal e tudo mais, só que de repente naquele momento, numa outra saída, aconteceu isso. Olha só então para a gente ver como as coisas acontecem de uma hora para outra, numa virada em que a pessoa toma uma decisão errada. Que é aqui exatamente o que Miramês comenta conosco. Então fica aqui, né? Fica a critério da nossa liberdade a solução dos problemas que deverão surgir em meio às provas escolhidas. E aí então fica a nosso critério, né? Se a solução não é das melhores, o resultado é compatível. E ele diz aqui, o gênero de provas é escolhido, mas um mundo de reveses provenientes delas escapou à razão, e teremos que criar defesas na hora que surgirem, ou então seremos envolvidos por eles. Olha só exatamente isso. O gênero de provas é escolhido, mas um mundo de reveses provenientes delas escapou à razão, e teremos que criar defesas na hora que surgirem. Olha que interessante, né, que ele coloca. Em tudo sobressai a nossa parte, para aprendermos a cuidar de nós mesmos. Quando traçamos as diretrizes para uma nova vida no mundo, nós não podemos prever todos os pormenores que surgirão no decurso dessa vida. Para todas as escolhas e em meio a todos os entraves da vida, a inteligência humana e espiritual deve apelar para Jesus. Ele é o único que tem solução para todos os impasses. E quem tiver ligado ao Evangelho do Mestre não erra o caminho para a sua libertação espiritual. Quem fizer uso da prece diária com humildade receberá sempre a inspiração para o que deve fazer em obediência às leis que nos governam. As particularidades voltadas para o mal que possam acontecer na nossa existência, cabe-nos transformá-las em ondas do bem. Eis a nossa parte, mostrarmos àqueles que nos abordaram, que nos abonaram na descida para a terra, que estamos compreendendo a misericórdia divina. Em muitos casos somos inconscientes. Se tomamos uma estrada para percorrermos, escolhemos essa estrada e não o que deve acontecer durante a caminhada. Eis porque a fé é a nossa segurança de vida e de vitória. Preparemo-nos para as devidas soluções e, em quaisquer circunstâncias, não devemos omitir os nossos valores morais e espirituais. A coragem com Jesus é força igualmente poderosa em todas as nossas etapas. Ela nos anima para enfrentarmos todos os inimigos fora e dentro de nós, vencendo-os. A reencarnação não deixa de ser uma aventura.
pois descemos para as sombras sem saber o que vamos encontrar, e temos apenas uma leve intuição que nos ajuda a lembrar o que é verdadeiramente uma luta, pelos infortúnios que criamos no passado, e que esse é mesmo um processo de libertação espiritual. No entanto, a vontade de Deus é tão grande que nos ajuda em todos os passos, na sutileza das leis. Ninguém fica órfão da assistência dos benfeitores da verdade. A ordem é avançar, orando e vigiando em todos os momentos. Assim como muitos espíritos que passaram pela terra nos deram exemplos vivos de fé e venceram pelo amor e pela caridade, todos os outros da retaguarda, sendo filhos de Deus, têm as mesmas oportunidades de aprender a lutar e a vencer os maiores de todos os inimigos, aqueles que moram dentro de cada um. O homem vive hoje ignorando o amanhã, mas tendo fé, diante de todos os acontecimentos contrários à lei da caridade, Deus o inspirará no que deve fazer, conquistando a alegria por conservar a consciência tranquila e o coração batendo no ritmo do coração de Cristo. Então aqui bem interessante, né? Acabei comentando com vocês por acaso essa história, a gente vai lendo aqui esse texto e percebendo como tudo isso vai se encaixando na vida prática de certas pessoas e até mesmo na nossa própria trajetória, em que muitas vezes nós também vivemos experiências assim, talvez não tão dolorosas como essa, né? E eu acabei não contando também a grande decepção que a mãe dele sentiu, né? desse então amigo, né? Porque ela via nesse filho, né, aquele que era ali o seu grande xodó, e de repente ela recebe a notícia de que o filho foi preso por tentativa de assalto. Né? Então vemos ali o castelo, né, que a mãe construiu no coração por causa desse filho, e esse castelo desabando depois de ver tudo isso. Né? Claro que ela continuou amando o filho da mesma forma. Mas aqui então, essa é a situação das particularidades que nós estamos acompanhando aqui nesse texto. Né? A Angelina colocou, né, no caso do jovem, poderia ter sido diferente, ele poderia passar o que recebeu e ajudar o grupo a desistir da atitude negativa. Ela foi mais forte do que ele aprendeu. Exatamente, Angelina. Então, naquele momento, como o Miramês colocou para nós no começo, né, fica a critério da nossa liberdade a solução dos problemas que deverão surgir em meio às provas escolhidas. Então, quer dizer, essa liberdade de tomar a decisão é exatamente ali. E agora, o que é feito? Como isso acontece? Então, qual é o caminho a tomar nessa hora? E ali então nós vemos, né? E isso é tão, essa influência, né, a influência do meio, ela é tão poderosa que há necessidade de ter uma resistência muito grande da nossa parte. Por isso que quanto mais conscientes, quanto mais determinados nós estamos, menos desafiador acaba sendo. Mas menos desafiador não quer dizer que ainda assim deixe de ser um desafio. Dudu trouxe para nós, né? Escreveste no teu caderno da vida aquilo que tu lograste e queria, mas o tempo dos seus versos morais ainda poderão cair por água abaixo, se não te cumpres realizar o certo que te foi programado. Se tu erras, ainda terá tempo suficiente para movimentar melhor e acertar mais do que erra. Essa sim será sempre a nossa programação. Obrigado pela ajuda, pelo esclarecimento. Então a gente vê, né, como é interessante a gente começar a analisar isso e começar a olhar nossa vida prática. A nossa própria vida, a vida daqueles que estão próximos, né? Até porque a gente lembra daquela passagem, né? Que os sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros. Né? Os ingênuos são aqueles que só aprendem com os próprios erros. E os arrogantes são aqueles que não aprendem nem mesmo com os próprios erros. Né? Então, quer dizer, quando a gente vê a vida prática das pessoas e a gente consegue compreender, fazer a leitura dessas leis sendo aplicadas em determinadas circunstâncias, e nós aprendemos isso para que nós evitemos esse mesmo caminho, isso para nós é um grande aprendizado. Mas para isso nós precisamos ter esse olhos de ver, como é colocado para nós no Evangelho. Somente quando nós temos o entendimento, a compreensão do mecanismo da vida, nós conseguimos olhar para a vida de um modo geral e ver esse mecanismo em prática.
É como se nós víssemos um avião, por exemplo, em voo. Nós vemos ali e temos o entendimento de que leis da física estão sendo aplicadas, a lei da aerodinâmica, do empuxo, do arrasto e vários outros mecanismos que estão ali em prática. Agora, quando nós não temos essa compreensão, dá a impressão de que é um milagre. O avião voa por milagre. E na verdade não. Existem leis que estão sendo aplicadas, um trabalho de engenharia que foi desenvolvido para isso. A vida acontece da mesma forma. Nós olhamos para a vida e vemos, por exemplo, as diferenças sociais, as diferenças de níveis evolutivos, as provas e expiações que as pessoas estão vivenciando. Quando nós olhamos para isso, a impressão que dá é, porque Deus quis. Porque o acaso fez acontecer. Quando nós passamos a entender esses mecanismos, não é simplesmente porque Deus quis, sem dúvida Deus quis, mas existem leis criadas por Deus que regem nossas vidas visando sempre o nosso crescimento. Então não é simplesmente assim, Deus decidiu que você vai ser assim e o outro vai ser assim. Quando nós passamos a entender expiações e provas, escolhas das provas, programação reencarnatória, nós passamos a entender de uma forma completamente diferente. E é daí que nós vemos todas essas tragédias que acontecem no mundo, as pessoas que conseguem alcançar sucessos, aqueles que são espíritos que se tornam exemplos de virtude, que nada acontece miraculosamente. Tudo tem um sentido, tudo passa a ter um sentido quando nós passamos a entender os bastidores dessas leis que regem nossa existência. Por isso que esse estudo para nós é fundamental, por isso que a doutrina espírita nos proporciona esse entendimento sobre o mecanismo da vida e, ao mesmo tempo, nos traz também mais responsabilidade. Porque a gente não pode dizer, eu fiz porque eu não sabia. Porque nós sabíamos. Então agora é vivenciar esse conhecimento e pôr em prática na nossa vida cotidiana. Porque nós lemos o mundo com muito mais clareza e nós não somos capazes de ler nossa própria vida. O Mami colocou, né? Há tanta misericórdia que nos permite tentar de novo apesar das quedas, né? Então é sempre recomeçar, recomeçar, recomeçar para depois apenas começar. Porque recomeça aquele que começou e não terminou. Enquanto nós continuamos nesse caminho de tropeços e quedas, o recomeço será sempre ali o normal para todos nós. Agora, quando nós passamos a compreender, é sempre um começo novo, começando novas etapas. O recomeço é para voltar e fazer de novo. O começo é o início de uma nova experiência. Marion colocou, acho que em vez de Deus quis, Deus permitiu, ainda mais em muitas escolhas, né, nossas. É verdade, Marion. Eu acho que é exatamente essa que é a ideia principal. A Jerusa colocou, né, nosso condomínio espiritual, existem forças a favor e contra o nosso processo, né, nosso progresso. Né? Então, primeiro aquilo que a gente estuda, né, Jerusa, nos livros que nós estamos acompanhando. Ontem, por exemplo, nós falávamos bastante sobre isso. Então, nós falamos sobre isso lendo lá estudando o nosso Sexo e Obsessão, quando nós falávamos, né, que a maior dificuldade que o espírito tem é a tendência que ele próprio apresenta. Que era o caso do Padre Mauro, que a gente estava acompanhando, né? Ele, por si só, já trazia grandes desafios. Esse é o primeiro obstáculo que ele acaba enfrentando. E depois o segundo é aquele externo, das influências que ele sofre. Então essas forças a favor e contra são forças internas e forças externas. A favor é a vontade que ele tem de acertar e o auxílio que todos nós recebemos. O contra é a fraqueza que ele próprio apresenta e as influências que ele sofre externamente. Então essa luta entre aspas, o bem e o mal, dentro e fora de nós, é exatamente ali, né, todo esse mecanismo sob o qual nós estamos ali sendo regidos. Né? Dudu lembrou aqui, né, fazer um novo fim. Então, é sempre olhando para frente para ter esse início.
Muito bem, então aqui para o próximo, a Angelina colocou também, né, as provas e as expiações. Não foi Deus que nos impôs, mas nós quem pedimos com Ele, né, pedimos e com Ele fizemos nossa programação, né? Então, porque a ideia do castigo ainda está muito presente, né, Angelina? Então, assim, Deus castiga. Então, assim, esse pensamento, esse atavismo que nós trazemos, que é exatamente o resultado que ainda impera aqui na nossa sociedade terrena, da ideia desse Deus, que é um Deus seletivo, que é um Deus passional, que é um Deus cruel, que é um Deus carrasco, né? E exatamente por nós ignorarmos ainda esses mecanismos que vão ali nos conduzindo por esse caminho da evolução. Por isso que eu comentei com vocês, que nós passamos a entender sobre programação reencarnatória, sobre escolha das provas, sobre a própria reencarnação como parte desse processo de aprendizado. Se nós ignoramos tudo isso, nós colocamos simplesmente na vontade de Deus castigar e Deus beneficiar esse ou aquele. E, na verdade, nós começamos a entender esse processo todo e perceber que cada um está trilhando o seu próprio caminho e escrevendo a sua própria história. E como a Marion lembrou, né, com a permissão de Deus, com a assistência dos espíritos, nós vamos ali, então, caminhando, né, seguindo ali pela trajetória que nós mesmos programamos. E para finalizarmos, meus amigos, o estudo de hoje, deixa eu ver aqui. Aqui só uma curiosidade que Kardec teve, né? 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia, quer dizer, se ele tem uma tendência, ele tem que viver no meio onde essa tendência acaba sendo instigada, acaba sendo provocada. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. E Kardec insiste, assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E seria isso de lastimar-se? Respondeu aqui o espírito. É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Aqui Kardec acabou depois tendo ali um desvio, né, porque a pergunta inicial ela é bastante interessante. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Porque aqui a pergunta que foi feita é como é que nós podemos escolher ir para esses lugares tão problemáticos? Como é que um espírito pode escolher reencarnar nesse meio? Eu me recordo de uma mensagem que eu li para vocês aqui, e eu nem cheguei a procurar porque não tive tempo agora de manhã, mas era uma mensagem que um espírito dizia assim, mais ou menos, a ideia é mais ou menos essa, né? Ele viveu durante a vida dele com a família, tinha esposa, tinha filhos, mas ele era alcoólatra, e por causa da bebida, ele acabou trazendo muito sofrimento para a família. E ele então no plano espiritual dizia que ele estava pressentindo que estava chegando o momento da sua reencarnação. E a sua programação reencarnatória ia ser nascer e depois ele vai trabalhar num local onde ele vai reencontrar colegas do passado, que eram ali companheiros das suas bebedeiras e tudo mais. E ele então iria reencontrar com esses colegas do passado num ambiente de trabalho. E a sua grande prova seria exatamente resistir a essa tendência que ele traria. Então o Espírito falava assim, estou sentindo que está chegando o momento. Eu vou ver se eu encontro essa mensagem, e aí eu compartilho com vocês, para a gente poder ver como essas coisas são. Então a gente pensa, se aquelas pessoas, aqueles amigos do passado,
foram a causa da sua queda, como é que você pode escolher reencarnar no meio deles de novo? E aí foi que os espíritos responderam, na primeira questão aqui que Kardec colocou, né, porque ele colocou questão a 260 e a 260A. E ele colocou exatamente isso, né? Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Se a prova dele era resistir a essa tendência ao vício, para que ele possa ser provado, ele tem que estar no meio onde essa tendência seja provocada. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Por isso que nós vemos, né, nos meios de comunicação, sempre surgindo, né, no meio político, no meio empresarial, escândalos que envolvem, né, o desvio de recursos, roubos, etc, etc. E ali a gente vai ver que a gente fala assim, né, poxa vida, mas aquele político é assim, assim, assado. A pergunta é, tá certo que cada um com seus problemas, né? Mas a pergunta é, será que se nós estivéssemos naquele meio, nós teríamos força moral para resistir àquilo tudo? Será que seria fácil para nós dizer, né, dessa água não beberei, simplesmente estando de longe fazendo apontamentos? Então, na verdade, o que nós estamos vendo são espíritos que estão vivendo determinadas provas, dentro daquele contexto que ele escolheu, que pode ser uma prova direta que ele escolheu estar naquele meio, no meio do poder, no meio, no meio das facilidades, no meio daquela sedução toda, ou se aquilo foi circunstância que foi criada pelo caminho que ele tomou. E ali então ele se submeteu àquela prova e teve a sua queda. Então, na verdade, quando nós olhamos alguém sendo preso, alguém sendo exposto e coisa e tal, nós temos que olhar exatamente como espíritos que caíram nas suas provas. É essa leitura que nos permite fazer esse entendimento que nós temos sobre os mecanismos da vida. E não simplesmente dizer, ele roubou. Na verdade, ele é um espírito que caiu. E que ele terá, como nós tivemos, tantas e tantas vezes, incontáveis vezes, a oportunidade de recomeçar. O que nos revolta muito, sem dúvida, é o efeito que aquilo provoca dentro da nossa sociedade, a indignação que nós sentimos e tudo mais. Mas, na verdade, são experiências coletivas que nós estamos vivendo. Se nós não queremos que isso aconteça, é necessário que nós, então, reformulemos a nossa sociedade. Enquanto nós, enquanto cidadãos, continuarmos ainda com esse comodismo, apenas com essa facilidade de sentar e fazer crítica, sem nos tornarmos ativos dentro do meio social em que nós estamos, estaremos expostos a tudo isso. Por isso que Kardec recebeu, nessa última frase da segunda resposta, fazei que em breve o mesmo se dê na terra, onde só há espíritos bons. Onde só haja espíritos bons. Dudu colocou, né, interessante, né, é que vivemos nessa vida e não temos a mínima noção do que enfrentaremos na próxima. Né? Estamos ali o tempo todo escrevendo a nossa história. Então significa que se nós vamos reencarnar numa sociedade que vai trazer para nós esses tantos desafios e obstáculos, é porque nós necessitamos deles. Se nós construirmos uma existência diferente hoje, desenvolvermos uma existência diferente, nós teremos objetivos diferentes no futuro. E esses objetivos diferentes vão nos colocar em contextos diferentes. Significa que quanto maior a nobreza que nós desenvolvermos, as experiências futuras estarão relacionadas com essas conquistas. Porque salvo o espírito missionário, que reencarna num meio onde ele não precisa estar, salvo esses espíritos, todos nós estaremos onde nós temos que estar. Né? Muitas das nossas falhas serão exemplos para a próxima. E as conquistas que nós conseguimos hoje, as falhas que nós conseguimos corrigir hoje, serão para nós lições adquiridas para o futuro. Então, quer dizer, nós até podemos não saber o que vem pela frente, mas a preparação para nós do fortalecimento das nossas virtudes, do desenvolvimento do nosso intelecto, da compreensão da nossa natureza espiritual, são recursos que nós estamos acumulando para vivenciar as experiências no futuro.
Agora, se nós simplesmente vivermos a vida sem nenhum tipo de preparo, né, por certeza, né, quer dizer, são ali recursos que nós estamos guardando que vai nos dando uma porcentagem maior de certeza de sucesso. Agora, aquele que não se prepara vai estar o tempo todo exposto a essas provocações e, infelizmente, ele não vai estar preparado para resistir. Por isso que a ideia de nós sermos espíritos imortais e sabermos que nós estamos etapa a etapa evoluindo, isso para nós já é um ganho muito grande. Porque nós passamos a entender como as coisas acontecem. Como Pai amoroso, jamais nos prejudicará. Conversemos sempre com Ele para nos ajudar a sabermos discernir o certo do errado, para resistir aos desafios. Então, da mesma forma que nós passamos a entender os mecanismos, passamos também a entender a nossa relação com Deus, com Jesus, com os espíritos amigos e até também com os espíritos que infelizmente ainda são inimigos. Passamos a entender tudo. Agora é uma questão de vivência mesmo desse conhecimento. E é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Paramos aqui na questão 200.